Estamos começando o podcast Jogo Limpo TV. Hoje nós vamos falar sobre VAR, técnicos estrangeiros no Brasil e muito mais. Rodada do Brasileirão, Copa Libertadores, vai ter sorteio para quem participou da nossa promoção da semana passada e quem está conosco hoje aqui é o nosso querido Ricardo Freitas. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui. O Ricardo Freitas é carioca, né? Começou no Olaria, jogou no Vasco, no Fortaleza, na Espanha. Terminou a carreira em Santa Catarina, no Joinville. Em Joinville, descobriram em Santa Catarina um novo talento dele, comentarista da RBS, afiliada da TV Globo, no Sul, também do Sport TV. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, Ricardo. Legal, gente. Muito obrigado também, Agacito, por terem me convidado. Um prazer estar aqui. Mário, Gaspar, você é um amigo de longa data e sempre que precisar, você sabe que eu estou junto contigo. E tomara que a gente possa aí trocar uma ideia e levar a quem está nos ouvindo, nos vendo, alguma informação relevante. Olha, na semana passada, a gente prometeu aqui que daria um brinde, que é uma caneca bonitana do Jogo Limpo TV. A gente pode fazer aquele sorteio para ver quem é que levou? Será que dá? Deixa eu ver se o Cleidinho vai fazer isso para a gente agora. Eu quero ver quem é que vai faturar esse presente que a gente prometeu. Tá aí, ó. Pode rodar o sorteio. Tcharam! Você que fez a inscrição no YouTube, tá bom, gente? Você que fez a inscrição no YouTube, você está automaticamente concorrendo. Todos os que fizeram a inscrição. Atenção, quem vai levar? Olha aí, Cauê Nascimento. Parabéns, faturou uma caneca lindona do Jogo Limpo TV. E olha, mais 100 inscritos e a gente vai sortear uma outra caneca e uma camisa do Jogo Limpo TV. Aqui, assim, participou, tem presente com certeza. Ô, meu caro Marião, eu queria começar hoje a edição do podcast falando do VAR. Como é que você avalia o impacto do VAR na justiça das decisões dentro de campo, cara? Porque a gente imaginou que a chegada dessa tecnologia talvez fosse o momento do fim das polêmicas, do fim das queixas, do fim dos problemas. E não é o que a gente está percebendo, né? Agora só transferiu. Antes era o juiz que era xingado, agora o juiz solidariamente ele é também xingado com a equipe do VAR. Como é que você avalia essa situação? Tudo isso, que o VAR veio justamente para consertar aqueles gravíssimos, né? Principalmente que bola que entrou, bola que não entrou. Esse é o motivo da galera desculpar. Mas nós vimos agora, tendo insisto, né? Que o VAR tomou o lugar do trio de arbitragem dentro do campo. E não é esse o intuito do VAR. O VAR veio para tirar dúvida. A bola entrou ou não entrou? Está impedido ou não está impedido? E hoje, praticamente, o VAR está abrindo o jogo. E os juízes poderiam deixar o jogo correr, porque eles pensam o seguinte: bom, depois, se tiver errado, o pessoal corrige lá na cabine. Isso tem gerado muita polêmica. E outro motivo de polêmica também é que a gente percebe que a calibragem do VAR ali, meio milímetro da cá, meio milímetro da lá, muda totalmente a decisão da arbitragem. E nós não estamos dentro daquela sala para ver como é que é feito isso, né, meu amigo? Então é complicado falar sobre esse assunto. O que veio para ajudar, na verdade, está mais atrapalhando e causando polêmica do que ajudando. Ô, Ricardo, na sua opinião, você não jogou na época do VAR, mas você acompanha futebol, que eu sei. Como é que você vê essa chegada dessa tecnologia? Olha, eu acho muito bom. Eu acho que o VAR ele veio facilitar a vida do árbitro. É verdade que tirou um pouco dele a autonomia, a decisão, mas, por outro lado, ajuda muito também, né? Porque, poxa, o Mário aí citou as Copas, teve um lance do gol do Maradona também. De mão? Com a mosca, com a própria Inglaterra, né? Um gol com a mão, não foi isso? Então, sempre a Inglaterra que está no meio, vocês perceberam isso? É verdade. Copa de 86 do México, isso é Copa de 86 do México. Eu vou dizer que eu sou ruim de memória de gravar essas coisas de anos assim, mas eu me lembro do lance. Então, voltando ao VAR, deu a ele, o árbitro, uma ferramenta preciosa para que ele possa acertar, se errou, acertar. Agora, eu concordo contigo, Mário, quando você diz, eu acho que está sendo mal usado. É um diamante bruto que está sendo mal usado. Deixa eu colocar o Gaspar na conversa. Gaspar, você compartilha desse mesmo ponto de vista que é uma ferramenta mal utilizada, não?
Sim, cara, é como tudo que tem tecnologia, você tem o ser humano por trás, né? Seja o IA, ou seja o VAR, ou seja o que for, você tem sempre, quando está associado à tecnologia, tem o ser humano por trás. E essa maquininha é que precisa ser melhor treinada, né? E hoje aqui é o seguinte, eu estou do lado do Mário, vou fazer marcação cerrada, e se ele subir no muro, eu derrubo. Entendeu, Mário? Aqui não tem essa, Mário. Hoje você não vai correr. Você já percebeu que eu chutei o calcanhar dele aqui, que ele soltou um pouco a língua, né? É Eu tô aqui verdade. do lado dele. Então, hoje ele não vai vacilar, botando no cangote dele. Ele Ó, respirou no cangote dele. Eu vou chamar o VAR aqui quando tomar umas pancadas do cara, só aqui vai chamar o VAR, porque embaixo da mesa ninguém vê o que está acontecendo. Ricardo, me ajuda nessa aí, cara. Aqui embaixo da mesa ninguém vê mesmo. É verdade. Dá cobertura. Se ele passar, você me dá cobertura, Ricardo. minha gente, tem uma entrevista aqui que o Arnaldo César Coelho concedeu falando sobre o VAR. O Arnaldo César Coelho é um cara tradicionalista. Ele defende até que o árbitro ele fica indignado quando o árbitro não entra em campo de preto, né? Então ele é tradicionalista conservador. Vamos ver o que o Arnaldo César Coelho falou sobre essa história de VAR. Eu falo mal do VAR desde 18, quando foi lançado, porque o VAR foi lançado de forma equivocada. Se você disser assim, é um negócio legal? É. Você vai evitar que o Maradona faça um gol com a mão na Copa do Mundo. Você vai evitar que uma bola entre 30 centímetros, como aconteceu na Copa da África, e o juiz não dá o gol. Por quê? Porque tem algo que vai ajudar de, olha, vai lá olhar, porque o Maradona fez o gol com a mão. A bola entrou 30 segundos, 30 centímetros. Só que o VAR virou um negócio financeiro, porque custa caro, equipamento é caríssimo, então eles aumentaram o poder do VAR para justificar a despesa. Na hora que aumenta a interferência do VAR, tira a autoridade do árbitro. Aí o árbitro passa a apitar com a mão no ouvido. O árbitro, você começou com a hora de bandeirinha. Você sabia que se pegar o pipoqueiro, aquele cara que vem pipoca no estádio, diz assim, tu vai ser bandeirinha. Ele vai para ser bandeirinha, bota uma roupa, pega uma bandeira na mão e fica olhando o jogo. A bola saiu para lateral, claramente para lá. Aí para cá. Quando tem dúvida, ele espera um pouquinho, levanta assim em tempo 1 para cima, olha para o juiz, deu para lá e vai para lá. Se o juiz deu para cá, ele dá para cá. Pronto. Então qualquer um pode ser. E todo gol, como é revisado, não sofre nada. Então, Ricardo, você acha que o árbitro em campo está muito dependente das decisões do VAR? Ele ficou acomodado, tipo, tem o VAR, não vou marcar nada, vamos ver depois? Ou, isso é uma falha, talvez, dos árbitros? Eu acho que o Arnaldo perdeu a oportunidade de ficar quieto. Falou algumas coisas que não deveria, mas como você disse, ele é polêmico, ele é um cara que tem uma moral na arbitragem, né? Eu acho assim, o árbitro tem que usar assim o aparelho, ouvir o aparelho lá de fora. Porque, veja, por que veio o VAR? Porque justamente os árbitros erravam muito. Entendeu? Então, pela falta, essa liberdade, essa autonomia que ele diz que o árbitro tinha, foi tirada com o VAR. Autonomia de errar, inclusive. De errar, mas eu acho assim, você está cometendo justiça agora, sabe? Está cometendo. Poxa, às vezes é um gol do teu time que não valida, mas em compensação tem gols também contra o teu time que não são validados também. Independentemente de time, eu estou dizendo assim, o torcedor vai sempre reclamar, vai sempre falar. Sabe, nós temos que entender o seguinte, como o Gaspar disse, tem o ser humano é problemático. E aquele negócio, a única coisa que seria interessante é que nós tivéssemos, nós, o público, observar como eles fazem, eles mostram aquela linha lá e tudo, mas tinha que ter um esclarecimento para que nós pudéssemos entender o VAR. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo, que não é você o árbitro que pede o VAR, são eles lá de dentro que te induzem. Cara, se essa ferramenta eu tenho ela, qualquer coisa que eu tiver dúvida, eu tenho que ter a liberdade de pedir o VAR. Não, peraí, eu quero olhar para que eu não cometa um erro. Entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que, repito, em suma, está sendo mal usado o VAR e nós deveríamos que viesse a público, entendesse, nos explicasse como é feito a aferição, por que é feito. Tem muita dúvida e isso está gerando de achar que o VAR é ruim. Eu acho que o VAR é uma coisa extremamente justa. Mário e Gaspar, o que vocês acharam do Arnaldo César Coelho? Ele, como eu disse, ele é extremamente conservador. Ele nunca ia chegar e dizer, no meu tempo que era bom, ele é mais ou menos assim. Eu, particularmente, acho legal a introdução de tecnologias para tirar dúvida.
Agora tem muitos erros, não há dúvida. O que vocês pensam? O Ricardo bem colocou, os erros de habilidade sempre aconteceram desde que o futebol é bom. A diferença é que hoje você tem 32, 36 câmeras, cada uma de um banco. Você tem o drone, você tem câmera lenta. Então, aquilo que não conseguia se vislumbrar antigamente, hoje fica muito claro. Então, isso chamou mais atenção. Então, óbvio que o VAR é importante, mas eu acho que a gente podia começar aos poucos, porque você sabe que a FIFA ela é conservadora, as mudanças, né? A International Board também, mas eu acho que uma das mudanças que seria interessante seria usando a utilização do VAR como efeito em vôlei, no tênis, em que a equipe pode levantar a mão e pedir aquele lance para a revisão do lance. Logicamente, isso tem que ser feito duas vezes por tempo, 3 vezes por tempo, senão vai ter jogo, vai ter técnico, vai por 10 vezes para parar o jogo, fazer cera, e esse faz muito. Mas eu acho que, por exemplo, 2 lances em cada tempo, e o técnico poder medir, é um direito do técnico, porque às vezes tem lance que a bola é só oposto, né? Que nós estamos falando que o juiz usa hoje o VAR ou muleta, e tem aquele caso também do juiz que o dirigente chega para ele, o diretor da arbitragem, diz: olha, está parando muito o jogo, deixa o jogo correr. Aí o VAR chama o cara e o cara também fala: não, eu não preciso ver, porque eu dei a plena convicção do que eu vi. Então, às vezes, vai do 800, ou parado na hora, ou então ele acha que não tem que ir lá ver. E eu acho que o que acabaria com isso, né, seria o técnico do time ter a possibilidade de levantar a mão e falar: não, esse lance eu quero ver, passa o telão do estádio. Eu acho que isso ajudaria muito. Porque tem lance que a gente sabe que se o Luiz for no VAR, ele vai mudar o julgamento dele e ele tem a faculdade de decidir não ir ao VAR. Eu acho que isso também não é bom para o futebol. Eu acho que se o técnico levantar a mão e quiser ver aquele jogo, vamos querer ver. Se nós não o VAR mostrar que aquilo que aconteceu é igual a decisão dele, é paciência. Isso acontece no gol, acontece no tênis também. Gaspar. Cara, o Ricardo falou de uma maneira bastante clara, né? E ele foi fantástico no comentário dele. E a sugestão do Mário também eu acho extremamente interessante. O Arnaldo, nessa vez, ele bateu o pênalti muito longe do gol, cara. Eu acho que ele é um baita árbitro, mas bola fora, cara. Ele me deu longe com essa daí. Eu entendo que o VAR é uma ferramenta extremamente útil. A IA está chegando aí, não sei se todo mundo viu, acompanhou, mas estão sendo feitos testes com o IA para algumas coisas do futebol relacionado a linha de impedimento, toque de mão, e alguns outros itens que estão ligados a riscos de mudar o resultado do jogo, para que se tenha uma tecnologia autônoma, né? Mas eu acho que ainda o maior problema é a interpretação. O que acontece? Você tem uma pessoa dentro da cabine, você tem pouco conhecimento de qual é a ferramenta que ele está utilizando e qual é a métrica que essa ferramenta tem para te dar se aquilo é ou não é um impedimento, se aquilo é ou não é um gol, se é ou não é uma falta, mas tem sempre um entendimento por trás, né? É difícil você dizer que o cara não está chegada, tem horas que fica muito claro, mas tem horas que não, você precisa ver de ângulos diferentes para ter certeza que o cara pegou o jogador e não a bola, que teve um lance faltoso ou não, que a bola entrou, não entrou, depende muito do ângulo da televisão, né? Então, quando vocês têm a IA trabalhando aí, ela vai ajudar muito. E a interpretação ela tem que ficar cada vez mais distante desse processo, né? Mas eu acho que o VAR vem para contribuir, sim. O Arnaldo bateu o pênalti fora. E a sugestão do Mário de que o técnico ou o capitão tenha a oportunidade de solicitar a revisão de VAR, pelo menos de um lance por tempo, cada técnico, eu acho que isso ia trazer mais clareza para o jogo também. Porque o cara que joga a bola, ele sabe quando ele toma uma pancada. E ele não vai gritar se ele não tiver razão, porque vai para o VAR. E aí você pode criar uma penalidade. Se aquilo foi um lance que o cara tentou simular, ele tem que mais dar um amarelo para o cara mesmo. Se ele tiver um amarelo, ele tem que ir para o chuveiro. Porque tem que disciplinar o atleta também, para que quando ele vá solicitar a ida ao VAR, que seja uma causa justa, né? Que tenha realmente fundamento a solicitação dele. Agora, mas nós tivemos na rodada do final de semana confronto Palmeiras e São Paulo em Barueri. E o gol do Vitor Roque, no primeiro momento, foi o bandeirinha sinalizou posição irregular, né? Mas, posteriormente, o VAR acabou confirmando o gol. A gente tem essa imagem, né, do momento que o Palmeiras fez o gol, e do VAR, não do gol. Do gol a gente não pode mostrar, mas a gente tem do VAR. O que vocês acharam aí
dessa sinalização? Porque, Ricardo, o que você achou? O tronco parece que está... Porque é difícil de avaliar se ali está irregular, se não está. É por isso que eles usam o VAR, né? Não é? Isso é difícil da tecnologia. Você vê o Bandeirinha lá, deu o lance como inválido, né? Exato. Mas é assim, ó, ele é humano, ele erra também, é muito rápido, a coisa é muito rápida, então tá aí o porquê tem que ter o VAR, entendeu? Mas já tá lá 2 centímetros, não importa, gente. 1 centímetro é a mesma coisa que 10 centímetros, tá irregular. Então, tem torcedor do Palmeiras que ficou feliz, tem torcedor do São Paulo que ficou triste, mas tem que seguir o que tá ali, ó. Eu acho que, gente, nós temos que botar uma coisa na cabeça, isso veio para ficar. A única coisa que nós temos que tomar, uma coisa que eu estou muito chateado com o futebol brasileiro, é que quando o árbitro pede o VAR, gente, ele tem que pedir e sair correndo. Outra coisa, quando ele marca um pênalti, ele tem que marcar o pênalti e sair correndo, que vai todo mundo atrás do cara. Vai todo mundo atrás do árbitro, empurrando e chegando. Daqui a pouco eles vão começar a botar a mão no ombro do árbitro. Escuta o que eu estou te falando. Aí a coisa vai perder totalmente a moral. O árbitro, ele não pode mais marcar um pênalti, ele não pode pedir o VAR, que todo mundo vem para cima dele. Quando ele vai ver o VAR lá na televisão, ele tem que pedir para as pessoas saírem do lado. Né? Gente, aí você vê na Europa, não tem nada disso. É totalmente diferente. É uma questão de educação também. Mas eu continuo dizendo, VAR veio para ficar. E como disse o Gaspar e o Mário, é interessante essa coisa do treinador poder, a cada, sei lá, cada metade do primeiro tempo, 2 vezes em cada tempo, ou sei lá, pedir de novo para ver o lance. E outra coisa, e moralizar, né? Nós temos que deixar a tecnologia trabalhar, porque veio para ficar. Você tem um automóvel, se você tem condições financeiras de comprar um automóvel melhor, com uma tecnologia melhor, você vai comprar. Então é uma coisa natural, se veio para ajudar, tem que usar, tem que contribuir. Agora, tem que ter, como eu disse, regras e entender que as pessoas tem que ter a liberdade de usar o VAR, só que nós precisamos hoje ter mais informação e entender como eles fazem aquela análise do VAR. É uma caixa preta. Ô, Mário, e Gaspar, especificamente, esse lance do jogo Palmeiras e São Paulo. Olha, eu vou dar essa bola rolando para você. Mas não costuma não, hein, Mário? Essa daí eu vou passar redonda, mas na pisquinha não. Rapaz, é difícil a gente falar, né? O Ricardo colocou, a gente sabe, o Gaspar também com propriedade, a gente não sabe como é que foi feita essa calibragem. Se você virar um pouquinho ali um botão para um lado ou para o outro, você conta lances. Eu acho, eu gostei de mais mudanças. Eu acho que quanto mais mudanças para o melhor a verdade que vão aparecer, por que não ter um dirigente de cada time dentro da sala do lado? Entendeu? Acompanhando isso, entendeu? Porque, ou então ser mostrado exatamente o que mostra no telão do estádio depois que eles finalizam. Mas é importante a torcida. Nós temos que fazer de um jeito que cada vez a gente a poder brilhar por ele, né? Nós vamos lembrar o lance da semana passada que nós passamos no nosso programa. Alegre, você que está assistindo agora e você não assistiu o programa da semana passada, assista, porque foi muito interessante. São vários assuntos, temos uma sintética e tal. E você que não viu, na semana passada nós postamos um lance do jogo da Europa do Brasil, que vai ganhar até diferente. No final do jogo, depois, o escanteio, o jogador que o Maringá mais sofrido, no planeta seguinte, puxa a camisa do jogador do Maringá, mais ou menos 1 metro e pouco para fora da camisa. E a pessoa está dentro do VAR, simplesmente, se aquele puxão, não vão ter uma subida do atacante. Ou seja, que adianta você ter uma tecnologia de ponta se você tem dentro da camisa do VAR uma pessoa que assiste o lance e fala uma coisa somente ponto. Nós estamos vendo o lance agora, que bom, nossa técnica é rapidinho, hein? O pessoal aí, como diz o agora só tem grátis. Olha lá, gente, como é que isso... Olha, quando foi puxado a camisa? Não foi um puxãozinho, olha lá. Como é que esse puxão, eu estou subindo o atacante, e a pessoa que estava no VAR, que tem o áudio desse lance, fala simplesmente que isso não mudou a subida do pai. Não é isso. Então, a gente pode colocar a tecnologia da NASA, que não vai funcionar se nós tivermos dentro da cabine pessoas que simplesmente julgam uma forma que brincam com a imagem. Se nós pegarmos 100 pessoas, eu tenho certeza que 99 vão dizer que isso foi feito. Só ele que estava lá que não viu isso. Então, isso é uma coisa que nós discutimos também. Quem está dentro da cabine do VAR fazendo essa análise? Ô, Ricardo, você viu o lance ali? Dá para subir e cabecear tranquilo com o cara do Atlético Mineiro segurando na camisa ali, não? Não tem condições, não tem condições. A diferença é apenas. Sim, é outra coisa. Eu concordo com o Mário. Nós não podemos colocar torcedor
avalizando o VAR ali, analisando, sabe? Não pode ser torcedor de futebol. Tem que ser uma pessoa que não vai ali para torcer para A, B ou C. O cara vai ali para ver o que está acontecendo, entendeu? E Mário, Gaspar, eu acho que a posição das câmeras é que deveria ser melhor, porque você analisa, você tem momentos que eles não conseguem ter uma nitidez na linha da que está acontecendo o lance. Eu acho que uma melhor distribuição acho que faria com que as coisas melhorariam. Mas não pode, repito, torcedor analisando o VAR. Ô, Gaspar, me parece claramente que há uma diferença de agilidade. O Ricardo mencionou o comportamento dos atletas, mas há uma questão de agilidade dos equipamentos que são utilizados na Europa em relação a esses que nós usamos aqui no Brasil. Como é que vocês sabem essa diferença aí, hein? Cara, lá na Europa, eles estão alguns programas avançados, vamos dizer assim, né? Algumas etapas do desenvolvimento da ferramenta à frente da nossa, que é utilizada aqui. Inclusive, a FIFA vem testando em alguns campeonatos já da Europa a inteligência artificial, né? Que vem trazendo os ângulos em 360 graus e com uma rapidez absurda. Então, a ferramenta tem evoluído muito e lá na Europa isso está avançado e aqui a gente ainda depende muito da interpretação. Mas outra coisa que tem assustado, eu acho que a todos os torcedores, é que além de uma interpretação equivocada, vocês têm a conivência do juiz, porque ele vai até o VAR. Então, quando o juiz, nesses casos, que ele vai até o VAR, ele olha a imagem e ele consciente com isso, cara, é lamentável. O cara não tem opinião própria, o cara está mais preocupado com a igrejinha, não importa se ele vai trazer um prejuízo ao resultado do jogo, vai prejudicar um time. Então, acabou o princípio do entendimento de que o que prevalece é a justiça, é o que é correto. Então, se o juiz que vai até o VAR vê um puxão desse, não tem a coragem de dizer para o cara dentro do VAR que ele está equivocado e que ele entende que aquilo realmente é um movimento inadequado, é faltoso, é difícil de você dizer o que pode ser feito para melhorar, e quando depender da interpretação, né? Eu acho que a gente tem que buscar deixar ele automatizado o máximo possível, e quando depender de pessoas, é muito difícil. E Mário, eu falei ali para você, para o Mário, e o Ricardo acho que pode reforçar. A camisa pesa, cara, a camisa pesa muito, mas é muito, é muito. Ricardo, o árbitro tem medo de prejudicar time grande? Eu concordo com o Gaspar em duas coisas que ele falou. Uma, primeira, é do árbitro, que o VAR é que chama. Não, tem que ser o contrário. Se ele, puxando a camisa, ele está vendo aquilo. Não, eu vou lá, eu quero ver, foi isso mesmo. Vê direito. Claro, eu quero ver, porque é o meu que está na reta. Eu é que estou ali botando a minha cara para bater, entendeu? E quanto a essa questão que você falou sobre o time grande, do time, não tem jeito. É por isso que eu digo que não pode ficar no VAR torcedor. Quando eu digo torcedor, vocês sempre estão entendendo o que eu estou falando. Aquele cara que está ali torcendo para um time para o outro. Assim, ó, camisa de time grande pesa. Infelizmente, no Brasil, pesa. Muito bem, hoje nós estamos aqui com Ricardo Freitas, Carlos Gaspar, Mário Braga. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho, na segunda parte, outro assunto polêmico, hein? Brasil vai ter um treinador estrangeiro. O Ancelotti vai treinar a seleção brasileira. E os estrangeiros no Brasil? Será que é uma boa esses técnicos estrangeiros que vêm para cá? A gente vai saber tudo isso daqui a pouquinho. Muito bem, de volta, meu caro Carlos Gaspar, meu caro Mário Braga e Ricardo Freitas. Carlo Ancelotti, o italiano, que era desejo antigo do Edinaldo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, finalmente acertou. Vem, contrato de 1 ano, só até a Copa do Mundo. Como é que vocês avaliam a chegada de um treinador europeu, italiano, para comandar a rapaziada da seleção brasileira, já a partir do mês de junho, né? O que vocês acharam? Bom, é um assunto bem polêmico, né? A gente percebe que os nossos técnicos ficam muito irritados quando isso veio à tona, porque isso limita o mercado, né? Cada vez mais técnicos estrangeiros no Brasil, e isso diminui o mercado de emprego para os técnicos brasileiros.
Eu diria, a minha opinião, ela é muito particular, assim. Eu diria que você é o seguinte, logicamente, eu era contra, né, chegou a dar o tempo do verbo, eu era contra porque eu acho que o Brasil tem condição de ter bons técnicos, principalmente quem teve Tele Santana, né, que deu aula, você pega os técnicos estrangeiros do Guardiola, por exemplo, ele fala tudo que ele aprendeu, ele foi em placa, né, aquele Barcelona que ganhava muito, foi no São Paulo oferecer assim. Então, quando a gente olha isso, a gente fala, puxa, não temos necessidade disso, o Brasil é um país de futebol. Mas por que eu coloquei o verbo no passado? Porque eu acho que nós temos que evoluir as soluções. Hoje, se nós olharmos o futebol brasileiro, é difícil a gente achar um técnico de ponta hoje, um técnico que seja diferente e seja brasileiro. Né? O Dorival, por exemplo, que ganhou no mesmo ano, né, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o Flamengo foi demitido, ele ficou 2 títulos, surpreendeu dentro dessa pandemia, estava foi o Sabol, ganhou uma Copa do Brasil inédita, chegou na seleção brasileira, tudo bem que ele não teve muito tempo de trabalho, mas a seleção brasileira é isso, a seleção brasileira não dá tempo de trabalho, e o trabalho não deu certo, e o Dorival, depois do Tite, foi considerado o melhor técnico no Brasil. Então, quando você chega nessa realidade, por mais que você não goste, não adianta você continuar cometendo erro, né? Aquela expressão fala, continuar dando burro em ponta de faca. Eu acho que os técnicos estrangeiros têm jeito de dar melhores. Então, é o caso. Nós, pelo menos, falamos com a experiência. Para depois, se der certo ou não, nós podemos julgar. O Campos não deu certo. Tá vendo? Foi uma coisa que a gente tentou, mas não deu certo. E se der certo? Então, eu acho que eu mudei a minha opinião sobre isso em virtude da atual situação do futebol brasileiro, dos nossos técnicos. Antigamente, você olhava, você falava, Vanderlei Luxemburgo, Tele Santana, Filipão, Ono, beleza, tinha vários técnicos. Esse pessoal foi encerrando a carreira, esse Ramalho, Marreira, esse pessoal foi envelhecendo e foi encerrando a carreira. E a Federação Nova não está conseguindo dar conta. E viu tirar a responsabilidade da sorte dele, porque eles também não têm material humano para trabalhar. Eu costumo dizer uma coisa aqui que é polêmica, mas eu digo o seguinte, os jogadores atuais, só titulares da seleção brasileira, talvez 80% deles não passassem nem teste na década de 70, década de 80. Talvez nem teste passasse, nem dependendo da passasse. Mas no futebol, que não viu tanto a qualidade que hoje eles chamam na seleção brasileira. Então, somado isso, né, a falta de qualidade dos jogadores, com essa nova leva de técnicos, nós estamos numa situação perigosa. O Brasil está numa eliminatória que nós estamos ali, acho que em quinto lugar, uma coisa assim. Se fosse a eliminatória antiga, que ia só 32 seleções, nós estaríamos correndo muito isso. Entendeu? Nós estamos mais tranquilos que nós sabemos que já se consegue. Então, eu acho que tem uma ordem na vida da gente, e se você quer resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Se você for conseguir fazer nas mesmas coisas, espalha na nossa vida pessoal, você vai continuar obedecendo os seus resultados. Então, eu acho que é válido, sim, essa tentativa, e depois dessa tentativa, nós pararmos e avaliarmos se deu certo ou se não deu certo. Nós estamos fazendo um tremendo técnico. O Marçal nunca trabalhou com a seleção brasileira. O seleção nunca treinou uma seleção. Sempre clubes. Mas dentro do estudo, ele nunca entendia. E tem uma vantagem, né? Porque ele treina os jogadores titulares absolutos da seleção, são jogadores dele no Real Madrid, e os que não são, ele está acostumado a jogar contra o tempo de todo, seja no Campeonato Espanhol, seja na Champions League. Eu acho que é uma tentativa válida. Gaspar. Eu acho que nesse momento é extremamente válido. Apesar de que hoje, no futebol, no Campeonato Brasileiro, nós temos aí talvez 65% dos técnicos são técnicos brasileiros. Mas aí você tem grandes clubes como o Palmeiras, que já está há 4 para 5 anos com o mesmo técnico português, tem feito do Palmeiras um time extremamente competitivo, tem ganho tudo no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Paulista, está nadando de braçada, e isso é mérito do trabalho dele e do trabalho que vem sendo feito pela presidente do Palmeiras. Né? É evidente, eles montam bons elencos, mas sem bom mano, esquece, não tem bom elenco que ganhe campeonato. Você tem o técnico estrangeiro no Cruzeiro, você tem aqui em São Paulo, no São Paulo Futebol Clube, um técnico estrangeiro, você tem no Fortaleza, são alguns técnicos de relevância em grandes clubes do mercado brasileiro, mas ainda a maioria são técnicos brasileiros, né? Você pega o Flamengo, pega o Inter, pega o Grêmio, pega o Fluminense, a maioria são técnicos do futebol brasileiro. Só que eu acho que eles estão ficando para trás, cara, eles não conseguem
mudar uma rotina de jogo, eles não conseguem criar sistemas novos, eles não conseguem implantar novidades. A dinâmica de jogo do futebol no Brasil, o brasileiro, ela continua a mesma desde a década de 80. O Pelé foi o último que eu acho que realmente inovou no futebol brasileiro. Então, eles pararam um pouco no processo de desenvolvimento, de tentar novas condições de qualidade de jogo, ou até mesmo de performance dos atletas, porque os atletas passaram a ser formados por um mercado internacional. Antes eles eram formados por clube. Então, o técnico estava no lateral esquerdo, ele chegava na base e falava assim, deve que esse garoto tem esse perfil, começa a treinar ele com essas características que eu estou olhando ele para trazer para o profissional. Hoje já não. Hoje o pessoal de base já não está mais olhando para o time profissional. O pessoal de base está olhando hoje para o mercado internacional. Então, quando ele entra no processo seletivo de base, ou quando ele passa por um processo de treinamento na base, ele não está sendo trabalhado para o time principal, está sendo trabalhado para ir para fora. E esse eu acho que é o maior erro da formação do mercado brasileiro. Por isso cai tanta qualidade do jogador. Né? Os jogadores ainda são competitivos, fazem a diferença? Fazem, mas a gente perdeu bastante no talento. A gente perdeu bastante no conceito do futebol brasileiro. Eu acho que o técnico estrangeiro sempre é bem-vindo porque ele agrega valor. Porque quando ele não agrega valor, ele vai embora rápido também. Né? E o técnico brasileiro não consegue sair porque ele tem duas dificuldades enormes. O trabalho em equipe lá fora com pessoas que são muito mais consolidadas profissionalmente, se ajustar a um modelo onde ele não tem tanta força de tomar decisão, ele depende das diretrizes do clube, ele tem que cumprir regras, e aqui a gente sabe que não é bem assim que funciona, e a gente tem lá, ele tem jogadores lá de muito peso. A cobrança passa a ser mais interna do que externa, e isso o treinador brasileiro, eu acho que também não está muito nem preparado para esse tipo de mudança. Então, por isso, eles não conseguem sair tanto do mercado brasileiro para fora, como sai o argentino. Você vê que tem muitos argentinos no mercado internacional. O argentino talvez também pelo espanhol, né? Tem muita gente que fala espanhol, fica mais fácil o mercado. Ricardo Freitas, especificamente Carlo Ancelotti na seleção. Tu gostou, não gostou? Como é que tu avalia isso? Eu gostei. Gostou? Gostei porque nós não temos hoje um treinador com perfil, com a bagagem que tem o Ancelotti. O vestiário, o jogador vai respeitar. Vai ter que respeitar e vai respeitar. Ainda mais se ele parece que ele está querendo trazer o Falcão, com quem ele jogou no Milan, junto, quer levar o Cafu, quer levar o Kaká, e esses caras no vestiário são respeitados pelos jogadores atuais. A questão é o seguinte, o problema do jogador brasileiro é que todos eles são importantes nos seus clubes que jogam na Europa. Porém, também, infelizmente, quando junta brasileiro no mesmo vestiário, esse é que é o problema. Aí eles se tornam brasileiros. Aí, já viu, não funciona, infelizmente funciona. Se você analisar, Gaspar e Mário pensem nisso, vamos pegar a última Copa do Mundo para cá, a seleção brasileira tem sido cemitério para jogadores. Ninguém se destacou mais. Ninguém. O garoto está indo bem lá na Europa, para de repente o cara. Seleção. Pronto. Chega, não vinga, não vai. Pode observar, desde a última Copa, me diz um jogador que se destacou na seleção brasileira. Não, esse cara é bom. Não veio. Infelizmente, juntou brasileiro, não vai dar certo. Por isso que o Ancelotti, de repente, é um cara que vai ter pulso em vestiário, tem moral, e os caras vão ter que respeitá-lo. Você falou, só para falar de argentino rapidamente, o que 80%, 70% dos treinadores das seleções da América do Sul são argentinos. E até na América Central. Não, e outra coisa, gente, a gente fala de treinador estrangeiro, gente, na Europa tem vários times que têm treinadores estrangeiros. Isso não é uma novidade. No Brasil é uma novidade agora. Só tem treinador brasileiro aqui porque os brasileiros não estão dando conta do recado. É simples, só isso. Vamos ouvir, então, o Vanderlei Luxemburgo. Ele deu uma entrevista para a CNN e ele falou sobre esse apelo que está havendo por parte da torcida em relação aos treinadores estrangeiros. Vamos ver o que o Vanderlei, que era a nossa maior referência até alguns anos como treinador no Brasil, o que ele acha a respeito. Eu acho que é normal. A abertura de mercado é mundial. Você vai para onde você tiver condições de poder ir. É só que eu acho que tem treinadores que estão aqui ocupando o espaço de treinadores brasileiros jovens ou não, ou mais experientes, tá certo? Para poder formar treinadores que não são treinadores de ponta.
Aí nós tínhamos que ter aberto espaço, como eu, Bragantino. Eu fui campeão no Bragantino. Entendeu? Fui campeão no Rio Branco de Vitória. Trabalhei no Campo Grande no Campeonato Brasileiro. Eu cavoquei minhoca em Barro Duro para ver se pegava uma para pescar, meu camarada. Que era duro. E aí você vem aqui, bota um espaço para os estrangeiros que estão aqui, que você não vê qualidade. Abel tem qualidade. Abel é um profissional de qualidade. Jesus é um profissional de qualidade. Então é diferente você ter um profissional de qualidade trabalhando no teu país. Agora é muito ruim você profissionais que não são profissionais de qualidade ocupando espaço de algum brasileiro que poderia estar se formando. Só que parte da imprensa bate nisso hoje, que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Cara, isso me deixa muito revoltado. Os técnicos do Brasil estão ultrapassados, Ricardo? Sim. Não estudam, não analisam, não buscam, não buscam intercâmbio, não vão lá fora quando tem oportunidade de uma olhada, não fazem isso. O Vanderlei mesmo. O Vanderlei tirou lugar de um treinador espanhol quando ele foi para o Real Madrid. E daí não foi problema. Não foi problema, né? Então é o seguinte, gente, vamos lá. Gaspar, Mari, me ajudem aí, Enio. Série B do Campeonato Brasileiro, B de bola. Me diz o nome de um treinador que está se destacando. Não tem, gente, não tem treinador. E outra coisa, o Abel Ferreira é bom. Agora, ele chegou aqui, ele e o João Geral, o Jorge Jesus. Eles chegaram aqui bons ou eles se mostraram bons? Eles se mostraram bons. Eles chegaram aqui como todos esses portugueses chegaram aqui. Eles foram e se mostraram bons. Então, como é que você vai provar se é bom ou ruim se não te der a oportunidade de você trabalhar? Não vejo nada demais. O que eu sou cético, isso aí não entrou, mas eu vou levantar essa bola, eu sou cético, é com um número enorme de jogadores estrangeiros no Brasil. Isso eu sou, é uma coisa para depois, mas isso eu sou muito contra. Mário, e em relação ao que o Vanderlei falou? O Ricardo pegou na veia, né? O Vanderlei tomou o lugar de um técnico espanhol, ou até da comunidade europeia, na hora que ele foi para o Real Madrid, né? Agora, ninguém lembra de onde veio o técnico do Palmeiras, gente. Hoje o técnico do Palmeiras tem essa fama toda, mas ele veio do PAOK da Grécia. Então, você imagina o torcedor palmeirense, quando ele chegou aqui no aeroporto, mas PAOK da Grécia não é nem o Olympiacos, né, que é o principal time, é o PAOK que veio, e olha o que ele fez do futebol brasileiro. Então, Ricardo, a gente só vai saber quem é bom e quem é ruim, se nós dermos da comunidade. E outra coisa, o dirigente pensa o seguinte, é muito mais barato você contratar o técnico brasileiro, que você fala em real, do que você trazer um técnico da Europa por 5, ele multiplicar por 6, ela é euro. Então, obviamente, não que ele vai ganhar 6 vezes mais, mas ele ganhar pelo menos do um técnico nacional. Seria muito mais fácil os times brasileiros colocar um técnico brasileiro. Se o mercado brasileiro está buscando fora, está na hora dos técnicos também entenderem o que está acontecendo, né? E avaliar isso, né? Mas eu acho que tem que dar chance mesmo. E eu acho o seguinte, nós temos uma situação sui generis, né? Nós estamos com a prova no pescoço. Daqui a um mês, nós temos 2 jogos eliminatórios, bom, da Paraguai e Equador. Se nós tivéssemos há 3, 4 anos, talvez eu dissesse que não fosse ficar levando a tia volta agora, talvez dar uma chance para o Felipe Luiz, para o Era Gaúcho, que tem esse questão, mas é um cara que é bonito, que fala a língua dos jogadores do vestiário, para o Moreira Ceni. Mas nós estamos a um jogo de 2 jogos eliminatórios e a um ano de uma Copa do Mundo. Então, nós vamos lá na emergência. Então, é melhor, já que hoje 90% dos nossos jogadores jogam na Europa, é melhor você ter um técnico que conheça esses jogadores. E como o Ricardo falou, a coisa é saber se o time vai jogar ou não, a gente não sabe. Mas se os jogadores vão mesmo tem para onde eu volto dentro do vestiário, não vai ter conversinha no ele, não. Então, eu acho que nós temos que apostar. É isso aí. Gaspar. Cara, o Ricardo não dá um lançamento se não for para deixar na cara da boca. Quando sabe. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Nós tivemos Filipão na seleção portuguesa. Ele inovou no mercado português. Ele foi uma referência como técnico lá. Se não me engano, foi ele que lançou o Cristiano Ronaldo. Foi na seleção brasileira. Ele foi vice-campeão europeu com a seleção portuguesa. Então, nós tivemos o Luxemburgo no Real Madrid. Tá? Então, nós tivemos aí alguns técnicos que foram referências. Eu acho que um dos últimos foi o Filipão. O Filipão foi um dos últimos técnicos no mercado brasileiro que teve condições, foi para o Chelsea, teve uma passagem errada, mas foi. É que o Filipão sempre foi polêmico, ele sempre
teve atritos, né? Assim como no Luxemburgo. E aí na Europa isso é muito difícil, porque os grupos têm dono, né? Então, como tem dono, é muito difícil você querer falar mais alto do que o dono. Mas era um técnico fantástico. Ele está, nesse momento, descansando. Acho que ele trabalhou aqui nem gerente grande. Sinceramente, está no direito dele de descansar. Mas ele faz um bem desgraçado para o futebol. Ele é uma referência para o futebol, para muitos atletas. E desenvolveu muitos atletas. Então, a gente sempre teve técnicos competentes. Infelizmente, essa nossa safra não deu boa. E não adianta. Se você já não tem um comando adequado dentro da CBF, a gente vive uma estabilidade gigantesca dentro da CBF. Se você não tiver alguém dentro do vestiário que possa fazer o domínio dos atletas, que eles respeitem, que eles olhem para o cara e falem, pô, esse cara tem currículo, esse cara tem histórico, esse cara tem reconhecimento de mercado nacional e internacional, porque ele trabalhou sempre com jogadores brasileiros, então ele conhece bem a característica dos jogadores do futebol brasileiro. Vai ser difícil eles respeitarem outra pessoa. Se não for agora com o Ancelotti, amigão, esquece, não vai ter mais ninguém nesse momento. Olha, Gaspar, ô, Ricardo, mas ficou uma dúvida no ar. Não tem técnicos à altura das necessidades do futebol brasileiro, de acordo com a avaliação de vocês. A chegada desses estrangeiros, ela está impulsionando a evolução dos técnicos brasileiros ou simplesmente está havendo uma substituição dos técnicos tupiniquins por estrangeiros? O que você acha? Você tem a resposta. Eles estão incomodados. Eles estão incomodados porque eles sabem que vão ter que se mexer, os treinadores brasileiros vão ter que repensar, vão ter que analisar algumas coisas que não analisavam. Na verdade é o seguinte, o treinador brasileiro sempre foi aquele cara acomodado, vou falar, os caras vão fazer, tá, conversa aqui. E não é, os caras vieram com metodologia, os caras vieram trazendo algumas coisas diferentes. E com isso a mentalidade muda. E a mentalidade do treinador brasileiro está mudando também. Se não porque ele quer, mas por necessidade ele vai ter que melhorar. Quero convidar você para fazer a sua inscrição no canal jogolimpo.tv. A gente vai dar uma paradinha, na última parte a gente vai falar um pouquinho de Brasileirão, Libertadores. O Rogério Ceni ficou chateado com o Daronco. Já. Fala aí, pessoal, quem tá falando aqui é o Palinha. Quem gosta de futebol, gosta de saber de notícia, gosta de saber de debate, são inteligentes para estar acompanhando. Acompanhe o Jogo Limpo. Muito bem. É hora de a gente falar do quadro Civil. Toda semana a gente vê um momento importante da rodada e a gente coloca em destaque. E nesta rodada, o Bahia enfrentou o Flamengo no Maracanã. A gente estava falando de camisa pesada aí. O Rogério Ceni, técnico do Bahia, ficou muito chateado com o Daronco, com o VAR, após a derrota do Bahia para o Flamengo no Maracanã. Vamos ver o que disse o Ceni a respeito. Primeiro aos 10 do árbitro que ele segurou, que foi 13 de acréscimo, porque segurou muitos minutos no chão. Segundo, a falta de coragem do árbitro de dar mais minutos depois que ele já tinha levantado a placa. Então, assim, desses 18 que você falou, né, que foi 40, 85, né? Mais ou menos uns 60% dele foi de jogo parado. O do Rossi, que ele é experiente, gasta muito tempo no tiro de meta, você pode escolher de várias formas. E também, porque no momento que é expulso nós não tínhamos mais trocas, né? Então nós já estávamos com o Nico, que já cansado, é um volante, nós estávamos com o Rezende, um volante defensivo, mais 2 zagueiros. Então, assim, dentro do que nós nos propusemos, até tivemos uma escapada com o Pulga, finalização que o Rossi defende, o Williams, uma bola escapada que traz, bate para fora, mas realmente nós não tivemos depois de cansado, de seja correr 85 minutos atrás do Flamengo, você já está a perna um pouco mais pesada, um pouco mais cansado, e ainda tem o lance do VAR, que tenta encontrar um pênalti onde não existe pênalti, para dar aquela esfriada no jogo que é tradicional quando necessário aqui no Maracanã, né? Dar aquela tranquilizada no jogo, aí depois o jogador cai, o juiz não dá mais nem um minuto de acréscimo, tudo dentro dos padrões como é. Então, dos 18 que você se refere, talvez 13 tenha sido gasto pela arbitragem. Aí, Ricardo. Rogério Ceni inconformado com o Daronco na derrota do Bahia para o Flamengo por 1-0. Se o Pulga tivesse feito aquele gol que ele disse que perdeu, nada disso teria sido dito. Mas ele disse duas coisas relevantes que têm que ser chamadas a atenção.
Não se esqueçam que recentemente ele treinou o Flamengo. E essa história de que jogos do Flamengo no Maracanã, quando necessário, há O quê? uma relevância, uma complacência com algumas coisas. E eu acho que o Rogério, em algumas coisas, é coerente. Tem que prestar atenção nisso aí. Ele conhece o Flamengo. É isso que eu né? estou te falando. Ele acabou de trabalhar lá. Ele estava lá dentro, né? Eu acho que a gente precisa dar uma atenção para ele. Ô, Mário, o Rogério Ceni chateado com o Daronco, mas o Rogério Ceni, ele é freguesão do Flamengo quando ele enfrenta o Flamengo como treinador, hein? Na época de jogador, claro que não, mas como treinador, ele realmente está numa freguesia grande. Tem essas peças, rapaz, umas coisas assim, dá para entender, né? De Jonathan contra o Flamengo não consegui ganhar. Mas, assim, tudo acabou é feito se você quebrar no dia, né? Então, obviamente que pode levar mais um pouco aí, mas daqui a pouco ele acaba ganhando. Mas o Ricardo um pouco já fala, isso o Ricardo, ele já mata, já coloca lá na frente pra gente. Uma pessoa que treinou com o Flamengo, foi campeão brasileiro com o Flamengo, e dá uma declaração dessa, era ele admitir a brigar na peninha e começar a prestar atenção nesse tipo de coisa. Porque ele deve saber do que ele está falando. Eu acho que ele já usufruiu disso que ele está colocando no. E o futebol, a gente sabe, né, Gaspar? O futebol tem muito disso, né? O futebol pode ser. Tem um tema aqui que tem que virar um programa inteiro com relação a essas coisas que acontecem dentro do campo. Eu sou totalmente desfavorável à tribo de arbitragem. Eu acho que a gente tem que ter 10 atos dentro do campo. Uma quadra de vôlei, você tem 6 pessoas no futsal. Então, mas isso é assunto para outro momento. Mas eu acho que uma das mudanças de futebol, por exemplo, tem. Em vez de ser 90 minutos corridos, você para, tem a hora. Em vez de ser 45 por 45, 30 por 30 parado. Não precisa falar. Pode parar como o futsal, por exemplo. Só quando a bola sai e o jogo corre rápido, ele tiver no basquete. Basquete parou, para. O futsal não. Continua correndo. Para, não percebe realmente que não tem jogo. Eu não sei, são mudanças que a gente sabe que não vão acontecer nunca, né? A FIFA nunca vai fazer isso, mas vai acabar tendo parceira. Você pode ter a terceira que você quiser, não tem nada, e aí realmente a gente assistiria futebol, e não cera e essas malandragens todas. Lembrando que isso é uma coisa nossa aqui, né? Nós, acredito, da América do Sul, os times da América Central, mas a gente não vê muito isso. O pessoal não leva mais a sério, a bola tá rolando, não fazer gol, menos simulações. Tudo que o Ricardo falou, né? Jogador que você chega, assim tá tudo. Quando chuta 3, 10, 12 vezes no vestiário, muda tudo. Eu acho que é uma questão de cultura isso. Mas, infelizmente, foi uma coisa que nós aprendemos com os argentinos. Os argentinos eram mestres, Valeceira, principalmente de goleiro, que citou o Rossi, que é argentino, e o brasileiro aprendeu isso com a gente. E tá chato realmente assistir jogos que às vezes o outro time não quer jogar, mas a gente fica parado ali. Afinal, o Palmeiras e o Corinthians Paulista agora, nos 118 minutos, 112 minutos de jogo, e o Scout viu por 48 minutos só rolando. Quer dizer, sem que trabalho. Muito bem. Ô, Gaspar, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, vou passar rapidinho aqui a rodada, só para a gente lembrar. Fortaleza meteu 5-0 no Juventude. O Timão perdeu para o Mirassol, gente, 2-1. Também tivemos um empate do Grêmio com o Bragantino. Vitória venceu o Vasco da Gama por 2-1 em Salvador. Flamengo bateu o Bahia, aí, o jogo da reclamação do Ceni. Aí os treinadores que estão caindo toda hora, acho que já são 7. O Sport trocou de treinador e tomou 4-0 em casa do Cruzeiro. Imagina como é que está a turma lá da Ilha do Retiro com 4-0 em casa com um treinador novo. O São Paulo perdeu para o Palmeiras, aquele lance polêmico que a gente falou do VAR. O Galo bateu o Fluminense 3-2. E o Botafogo goleou o Internacional de novo. O Internacional toma goleada. Tinha tomado goleada do Corinthians e agora tomou do Botafogo. Ô Mário, analisa aqui comigo. O Sport admitiu o Pepa, né, o português, né, que era o treinador, porque não estava dando certo. Veio o treinador novo, em casa, contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, pressão. Toma 4-0, o problema é treinador do Sport? Parece que não, né? Parece que não, parece que tem mais 11 culpados, pelo menos, ali, além de Deca. Aliás, ontem eu lembrei de você, meu amigo, porque eu estava vendo um homem na televisão e caiu o técnico de juventude. Eu falei, puxa lá, mais um pro Poeira colocar na pauta lá, essa máquina de triturar técnico do seu campeonato brasileiro. E mantenha essa meta de rodada, caiu o técnico do juventude.
Mas, assim, tem que analisar melhor, né? Lógico que o problema não era só o treinador, porque geralmente quando o time troca de treinador, o time dá uma respondida, porque todo mundo quer mostrar, dá uma resposta, né? Aliás, todo mundo quer mostrar jogo, o técnico está chegando e todo mundo quer ser titular. Mas ainda não entende, né, do coitado fazer qualquer coisa, e, enfim, é uma pena para o esporte que tem 2 pontos só, em 8ª rodada, a coisa é complicada. Eu queria só fazer uma menção de um lance da rodada, que foi um pênalti batido pelo Depay, o Memphis Depay. Gente, na minha opinião, não sei de vocês três, vocês não bater um pênalti de cavadinha, para mim não é falta de respeito. Isso aqui é uma como se diz a expressão, é uma chance que o jogador tem. Não, eu digo, é uma. É um lance de jogada que ele já tinha pensado, que ele devia ter treinado. Entendeu? Ele já tinha se preparado para bater o pênalti assim. E qualquer tempo, porque é um mecanismo que o jogador tem para fazer o gol. E que eu não sei se você entende, quando ele ganha o gol, o time inteiro, o adversário, vai para cima dele, como se estivesse desrespeitando. Desrespeitando, se ele acabou de levantar-se a bola, que a gente não pode dar 2 pontos, se ele levantasse a bola de calcanhar, alguma coisa assim, entendeu? Então, oi? Muito mimimi. Hoje está muito. Muito sim. Então, eu acho. E é ruim para nós, né? Porque ele, como europeu, vai contar isso quando eu tentei fazer o dedo de cavadinha lá, quase não ele, estado lá. Quer dizer, nós temos que parar com isso também, viu? Porque tem essas coisas que são meio chatas. Mas mais um dele caiu, o Léo. O que você acha disso? Acho divertido porque as cadeiras, a dança das cadeiras vai continuando. Ô, Gaspar, o Red Bull Bragantino empatou com o Grêmio, lá em Porto Alegre, está ali brigando com o Palmeiras e com o Flamengo. O Bragantino tem time para ficar nessa briga até o final? Eu acredito que não. No segundo turno, muita coisa muda, né? Mas você vê como é o futebol. Ano passado, ele quase caiu. Isso aí. Ano passado, ele ficou aí se segurando pelo final da corda, né? E já que Então, você falou em cair, eu vou dar esse pepino para o Ricardo Freitas. Ricardo, Vasco da Gama, onde você jogou, abrindo a zona de rebaixamento, com 7 pontos. Santos Futebol Clube, que acabou de regressar da Série B, está lá atrás também tentando sair da zona de rebaixamento. Esses times aí gostaram de Série B, porque o Vasco andou disputando a Série B algumas temporadas, e o Santos teve o ano passado. Santos, Vasco e Sport têm algo em comum. Os times são ruins. Os times são ruins. Não estou faltando respeito ao jogador, não estou dizendo que A, B ou C que é ruim. O time não funciona, o time não está bem. Pode ter bons jogadores no grupo. É isso que eu estou dizendo. E a gente de longe, a gente não sabe, né? Mas o vestiário é uma coisa muito importante, sabe? O vestiário que eu digo é o dia a dia, como é que está o relacionamento dos jogadores, como é que está. Por exemplo, o Mário citou essa questão do pênalti que o Depay bateu. Eu não sei, o meu sentimento é que os jogadores do Mirassol não se revoltaram com aquilo. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa antes, algum tipo de abuso, alguma coisa, que ninguém fez isso, ninguém faz de ir para cima de jogador porque ele bateu um pênalti de cavadinha. Eu acho que esse Memphis deve ter tido algum problema antes, algum entreveiro antes ali durante o jogo, e os caras aproveitaram aquilo ali para pressionar. Isso. Vamos falar de Copa Libertadores, minha gente. Olha, tem rodada da Libertadores nessa semana. Por exemplo, o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, o Mário, vai enfrentar o Estudiantes de La Plata esta semana. O Botafogo ainda não está na zona de classificação, tem 6 pontos. O Estudiantes é líder e a Universidade de Chile está por cima. E eu quero citar também o Flamengo, que está fora da zona de classificação. O Flamengo enfrenta a LDU, tem 5 pontos, LDU e Central Córdoba 8, Mário. E aí? Preocupante e inesperado, né? O elenco que o Flamengo tem, o Felipe Luiz tem feito um bom trabalho. Eu estou me preocupando com o Flamengo no segundo semestre. Eu acho que na hora que estourar a bomba do Bruno Henrique, que muito provavelmente o Bruno Henrique vai ser condenado nessa questão das apostas aí, eu acho que isso pode trazer impacto no Flamengo. Mas nesse começo de quando ele está falando da Libertadores, realmente é assustador do Flamengo. Apesar que eu não acho que com 2 rodadas o Flamengo deve ganhar o Maracanã, e eu acho que ele deve se classificar. Eu acho que o Flamengo vai ter dificuldades. A gente espera, Luiz, né? Futebol é bom. O Botafogo está aí tendo dificuldades, apesar que o Botafogo montou o time, né? Vamos passar para esse, mas o Botafogo tem dificuldades para ele não esperar.
Gaspar, São Paulo, grupo D. São Paulo vai enfrentar o Libertad do Paraguai, tem 10 pontos, está tranquilo. No grupo D deve confirmar a classificação. E no grupo E, o Fortaleza, do Vojvoda, joga com o Atlético Bucaramanga e está na zona de classificação. Esses dois aí, dá para a gente cravar que estarão na segunda fase? São Paulo, eu acho que não vai correr risco nenhum. A chance dele estar na segunda fase, para mim, é 100%, pelo menos 99%. E o Fortaleza, como sempre, vem fazendo um trabalho muito, muito interessante. É um time muito competitivo. Também acredito que vai estar fácil na segunda fase. O que tem me assustado é o comportamento de São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. É um time que não conseguiu fazer uma partida com qualidade. Então, no Campeonato Brasileiro, você pode ser que já está com o sirene laranja ligado, né? Mas na Libertadores, com certeza, a segunda fase. Ricardo, vamos agora aos outros 2 grupos. O F, onde tem 2 brasileiros, Bahia e Internacional, começaram bem, parecia que ia dar tudo certo na última rodada da Libertadores, tanto o Inter como o Bahia perderam, mas o Bahia segue líder, vai jogar com o Atlético Nacional na Colômbia, enquanto o Internacional pega o Nacional do Uruguai em Montevidéu, que é complicado, e no G o Palmeiras já garantiu a classificação. Eu acho que esse grupo de Internacional do Bahia é o mais difícil, é o mais equilibrado, onde tem uma dificuldade grande, mas eu não descarto o Nacional do Uruguai, não descarto uma equipe briosa, como dizer assim, sabe? Eu vejo dificuldade. O Inter e o Bahia, nem tanto, mas o Inter vai ter que pelear muito, como diz os gaúchos lá, né, para conseguir uma classificação, porque esse Nacional do Uruguai, esse de Montevidéu, é um time que incomoda bastante. E o Palmeiras mostra aquela qualidade, né, em todas as competições, sempre com equilíbrio, e não vejo dificuldades em classificação e boa classificação. Ô Mário, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de futebol hoje, vamos falar rapidinho da Sul-Americana. O Corinthians, 5 pontos, está no páreo, logicamente, né? Mas o Huracan tem 10, o América de Cali 6, está ali patinando no grupo C. Essa que é a verdade. O Timão não se encontrou, vai jogar com o Racing lá no Centenário. O Grêmio está brigando por classificação, está tudo certo. O Cruzeiro conseguiu no grupo com o Chucruna, Palestino, União, Santa Fé, ficar em último, está com 1 ponto o Cruzeiro. O Fluminense está na briga com o Once Caldas, deve classificar. O Vasco, pelo menos no grupo G, ainda está no páreo, só que está todo mundo ali. O Vasco com 5, Puerto Cabello com 4, Melgar com 4. E o Galo com 5 pontos está na briga. Os brasileiros não levam muito a sério a Sul-Americana ou será que é difícil mesmo, Mário? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Eu acho que às vezes o pessoal subestima, né? É a segunda divisão, vamos dizer assim, a primeira divisão seria a Libertadores, a segunda divisão seria a Sul-Americana, ou a Libertadores seria a Champions e a Sul-Americana a Copa da América, né? Eu acho que é uma série de situações. Acho que às vezes chamar um pouco, muitas vezes entram do time não isolado, porque às vezes também é uma semana pelo jogo pelo Campeonato Brasileiro. E, obviamente, que os times brasileiros dão mais importância ao Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que todos que são disputados, entre Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, é o único que tem risco de rebaixamento. Então, chega uma hora que os times começam a ficar com medo. Puxa, tem um jogo do Campeonato Brasileiro, que São Pedro está dando um rebaixamento. Ao mesmo tempo, eu tenho um jogo contra o Racing e o Montevidéu. Não é o caso do Corinthians hoje, da conta do rebaixamento. Mas, São Paulo vai ter que estar com tudo. São Paulo agora vai ter que dosar. Não adianta se sair em primeiro na Libertadores e estar no rebaixamento. Então, é difícil. O calendário é muito longo, são muitos jogos. E os times não têm um elenco tão forte assim. Agora vai ter uma parada de um mês para o Mundial, que vai ser praticamente uma nova temporada, mas em compensação, depois vem a janela, você não sabe quem vai ficar, quem vai embora, quem chega. Enfim, é muito difícil. Mas eu acho que os times têm que se preocupar com a zona do rebaixamento brasileiro. Eu tenho certeza que entre o título sul-americano e não cair para a segunda divisão, todo torcedor queria ter um título sul-americano, mas não cair para a segunda divisão. E eles têm que dosar isso de alguma forma. Com certeza absoluta. Gente, nós estamos chegando ao final do Jogo Limpo TV de hoje. Eu quero convidar você a fazer a sua inscrição no jogolimpo.tv no YouTube. Faça a sua inscrição, siga nossas redes sociais.
mais 100 seguidores e tem caneca e camisa, tá bom? A camisa bonitona do Jogo Limpo TV. Deixa eu saudar aqui meus amigos Carlos Gaspar e Mário Braga. Que bom essa nossa conversa aqui mais uma vez. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Um grande abraço para todos, sempre bom estar aqui com vocês. Agradeço a todos que estão nos assistindo, ao Ricardo por estar aí na mesa contigo. E, Cauê, parabéns pela caneca. Você foi o sorteado de hoje e o pessoal da produção vai entrar em contato para te entregar, combinar para te entregar essa caneca, tá bom? Obrigado por estar acompanhando a gente. Continuem se inscrevendo, continuem tocando o sininho. Vocês são extremamente importantes para nós. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência, pelo companheirismo. E, Cauê, eu faço minhas palavras do Gastar aqui. Parabéns pela caneca, mas agora é a sua vez de divulgar isso para os seus amigos. Falando, realmente, o pessoal promete lá, vai na caneca e ganha a caneca. Não é brincadeira, não. É mentira, não. Divulga para todo mundo. Cauê, por favor, assim que receber, faz um videozinho, manda para nós. Boa, Gastar. É isso aí. Manda um vídeo para a gente. E, cara, obrigado. Obrigado pela sua experiência dentro do Engano. Obrigado por nos passar bastante conhecimento aí. E já tá. Tenho certeza que vai deixar aí já pronto o convite no futuro próximo aí. Obrigado. Olha aí, Mário Braga e Carlos Gaspar, Ricardo Freitas, meu querido amigo, muito obrigado. Volte sempre, é sempre muito legal conversar com você sobre futebol, que é uma das muitas coisas que você entende. Eu agradeço o convite. Mário, prazer. Gaspar também, muito obrigado aí pelo convite. E sempre que precisar, estou à disposição. Deixa eu só falar duas coisinhas aqui. Pode falar. Quero falar. O Flamengo ainda não, mas um adversário muito forte que ele vai ter é o elenco dele. Tá? E o São Paulo é o clube que mais renova jogadores no seu time. E, consequentemente, é o mais instável. Tá aí, Ricardo Freitas, deixando sua experiência aqui. Minha gente, obrigado pela companhia. É o Jogo Limpo TV que volta semana que vem. Tchau. Fala, galera do bem. Aqui é o Roger Goleiro, com passagem pelo Flamengo, Santos, Botafogo, Seleção Brasileira e, lógico, né, nosso tricolor paulista. Estou passando aqui para um convite muito especial. O programa Jogo Limpo TV